Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Há um mês do UFC 253 chegou a hora de entender o que faz de Borrachinha versus Adesanya a luta do ano do UFC. Por que o duelo entre o nigeriano e o brasileiro deixa os fãs tão empolgados? Por que Dana White garante com todas as letras que essa é a luta do ano? E o que faz de Borrachinha versus Adesanya um duelo que atrai tantas atenções? Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui vão 5 fatores que fazem de Adesanya versus Borrachinha a luta do ano. Fator número 1, invencibilidade. Essa é apenas a segunda vez na história do UFC que dois lutadores de cartéis invictos vão se enfrentar. O Israel Adesanya é 19-0 e o Paulo Borrachinha é 13-0. Nenhum dos dois provou ao longo de suas carreiras, suas jovens carreiras, o sabor da derrota. A outra vez que isso aconteceu foi em 2009, com Lyoto Machida versus Rashad Evans no UFC 98. E o brasileiro naquela ocasião venceu. Número 2, semelhanças na trajetória. Desafetos declarados, Borrachinha e Adesanya têm trajetórias parecidas. Para começar, ambos estrearam no MMA profissional no mesmo ano, lá em 2012. O brasileiro estreou no dia 25 de fevereiro e Israel Adesanya estreou um mês depois, dia 26 de março. E olha só que curioso, ambos nocautearam, venceram suas estreias no MMA por nocaute técnico. O Paulo Borrachinha nocauteou com 2 minutos e 8 segundos seu primeiro adversário e Israel Adesanya nocauteou com 2 minutos e 9 segundos. É isso mesmo, por 1 segundo eles não cravaram em seus cartéis estreias exatamente iguais. Tanto Borrachinha quanto Adesanya venceram suas 12 primeiras lutas sem precisar do trabalho dos juízes, batendo seus 12 primeiros rivais por nocaute ou finalização. Ambos venceram via decisão pela primeira vez na luta de número 13 da carreira. Outra coisa, tanto o nigeriano quanto o brasileiro precisaram de 5 lutas para chegarem à sua primeira disputa de cinturão na organização. A Adesanya bateu Robbie Wilkinson, Marvin Vettori, Brad Tavares, Derrick Bronson e Anderson Silva até lutar pelo cinturão interino contra Kelvin Gastelum no UFC 236. E enquanto o Borrachinha superou Garrett McLellan, Oluwayo Bengbuzi, Johnny Hendricks, Uriah Hall e Yoel Romero até ganhar a chance pelo título no UFC 253. Sim, a diferença aqui é que a Adesanya lutou por um cinturão interino e Borrachinha vai disputar o absoluto. Fator número 3, ícones da nova geração. Os 29 anos de Paulo Borrachinha e os 31 de Israel Adesanya contribuem para que esse seja um duelo entre gigantes da nova geração. São dois personagens absolutamente populares, bem articulados, de opiniões fortes, sabem se expressar e muitas vezes dão opiniões até polêmicas que já influenciam uma legião de fãs ao redor do planeta. E o mais importante talvez seja a peça-chave para esses dois lutadores serem tão relevantes já hoje em dia no mundo das lutas. É exatamente o poder de polarização que eles têm. A polarização que eles provocam é digna dos grandes nomes do esporte. Nós temos bons exemplos aí, é claro. Guardadas as devidas proporções, por exemplo, John Jones e Anderson Silva sempre foram lutadores polêmicos, caras que tinham sim muita gente que os apoiava, mas tinha muita gente também torcendo contra, muita gente que queria ver a queda desses dois lutadores, e isso já é o suficiente para gerar um grande interesse público. Nenhum dos dois era no auge ou é até hoje unanimidade. E Borrachinha versus Adesanya é exatamente isso, é muito difícil ser indiferente a esses caras, ou você ama ou você odeia, e a popularidade dos grandes nomes do esporte cresce dessa forma. O amor e o ódio por essas figuras contribuem na mesma proporção para que eles se destaquem no cenário atual e sejam relevantes. Eles atraem as grandes massas por bem ou por mal. Fator número 4, estilos de luta. A Adesanya e Borrachinha têm estilos de lutas bem diferentes. É o clássico duelo ali da técnica contra a força bruta. O Paulo Borrachinha é um monstro que ostenta músculo pelo corpo todo e tem um poder de nocaute que pode derrubar qualquer ser humano que bobear na sua frente, enquanto do outro lado o Adesanya é um magrelo alto que aposta na precisão para derrubar os rivais. Até nisso eles são os opostos, e esse estilo de luta também divide o público. Tem gente que gosta mais de um estilo do que do outro. Fator número 5, rivalidade. O primeiro passo para essa rivalidade foi dado lá em julho de 2018, quando Israel Adesanya e Paulo Borrachinha lutaram na mesma semana em Las Vegas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre como começou essa rivalidade entre os dois, porque eu tava lá. Mas desde que começaram a se destacar na categoria dos médios, os dois sempre se provocaram. São caras criativos, sabem usar as melhores ferramentas disponíveis na internet para jogar o jogo do trash talk e são bem-humorados, de tiradas boas e de efeito. Prova foi a primeira chance que eles tiveram para interagir antes da luta. Numa entrevista ao Sports Center da ESPN, Adesanya e Borrachinha
trocaram provocações e o brasileiro se deu melhor, ironizando as farpas lançadas por Adesanya, incomodando o nigeriano de tal forma, depois de ver o brasileiro mostrando sua barriga tanquinho. As caras e bocas geraram uma infinidade de memes pela internet e o vídeo, claro, viralizou. Isso sem contar que ainda tem um mês de promoção pela frente, ainda tem entrevistas, provocações, pesagem, as encaradas que prometem, ou seja, o interesse público nessa luta ainda vai crescer um absurdo. Principalmente porque a gente está falando de dois lutadores que sabem gerar esse interesse como poucos hoje em dia. E todos esses fatores, além de tantos outros, contribuem para que essa seja a luta do ano do UFC. Não é à toa que o presidente do UFC, Dana White, trata esse confronto como tal. Ele sabe que essa luta será um sucesso de vendas de pay-per-view. É uma rara ocasião no mundo das lutas em que dois ícones da nova geração vão se encontrar no seu auge e com suas popularidades em ascensão descontrolada. Tudo de uma vez só. Agora, só para ser justo, quem acompanha MMA já há bastante tempo tá cansado de saber que muitas vezes, quando o hype é muito grande, quando a empolgação é enorme, quando a expectativa por uma luta é gigante, muitas vezes essa luta não corresponde dentro do cage. Isso já aconteceu diversas vezes, mas eu honestamente acho que a chance desse ser o caso com Paulo Borrachinha Adesanya é mínima. Eu acho sim que essa será a luta do ano dentro e fora do cage. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual a opinião de vocês? Paulo Borrachinha versus Israel Adesanya é a luta do ano? Não é? Qual seria a luta do ano? Mas qual o palpite de vocês para Borrachinha Adesanya? Comenta aí.